Bom dia, Anchieta, bom dia, Gabriel, bom dia, Araújo, bom dia para você que está em casa, na maior audiência do Rádio Campinense, do horário. Perdão. Nós vamos conversar hoje, Anchieta Araújo, sobre diabetes gestacional. Diabetes gestacional, cada vez mais comum. Então, o que é, meu caro Gil, que está aí na live do Instagram já nos acompanhando, junto com Narayana, com Yolanda. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. O diabetes gestacional é um tipo de diabetes que ocorre especificamente durante a gestação e, sem tratamento, pode levar a uma série de complicações. Na maioria dos casos, a doença não provoca nenhum sintoma, por isso é fundamental fazer a investigação do nível de glicemia diversas vezes durante o pré-natal. Os fatores de risco incluem gestações em extremos da idade reprodutiva, ou seja, menos de 14 e mais de 35 anos, obesidade, sedentarismo, hipertensão arterial, histórico familiar de diabetes, histórico pessoal de diabetes em outras gestações, histórico de óbito fetal em gestação prévia, bebês macrossômicos, ou seja, bebês muito grandes, bebês que nascem com mais de 4 quilos em gestação anterior e ganho excessivo de peso na gestação. Os valores de referência da glicemia na gestação dependem do momento da coleta e do tipo de exame realizado e são diferentes daqueles valores de referência de quem não está grávida. Gabriel, então, na glicemia em jejum, 92 mg por decilitro. 92. Veja, é muito abaixo daquele que é considerado normal numa pessoa que não está grávida, né? Que é abaixo de 100 para intolerância à glicose é abaixo de 126. Somente acima de 126 é que é considerado diabético. Então, na gestante, 92 já é o limite, tá? Tem também aquele famoso teste da garapa, o teste de tolerância oral à glicose, que a pessoa toma 75 gramas de um líquido doce chamado destrozol, que você espera que esteja abaixo de 180 uma hora após a ingestão e 153 após 2 horas. Qualquer valor acima dos mencionados anteriormente, indica a presença de diabetes gestacional. Apenas um valor alterado na gestação é suficiente para fechar o diagnóstico. O preconizado é realizar a coleta da glicemia durante os 3 trimestres da gestação. Quando os exames estão normais, a gente ainda indica a realização do teste oral de tolerância à glicose entre a 24ª e a 28ª semana de gestação. Quando o nível de glicemia em jejum é igual ou maior que 126 ou a glicemia 2 horas após o teste de tolerância maior que 200, se considera que se trata de diabetes mellitus, de diabetes comum, que não foi diagnosticado anteriormente. E quais são, Celeste 13 anos, saudações para você também, as complicações associadas ao diabetes gestacional? Ele aumenta o risco de uma série de complicações que começam com o aborto, com o óbito do feto dentro do útero, óbito fetal intrauterino, a complicações no parto, porque são bebês muito grandes, né? Podem levar aos chamados tocotraumatismos, bebês com peso maior do que o esperado, aumento do líquido amniótico, prematuridade, hipertensão gestacional e todas as complicações da hipertensão. Os filhos de mães diabéticas podem ter o risco aumentado de obesidade e diabetes durante a sua vida. E as mães também têm um risco aumentado de permanecerem diabéticas após o parto ou de desenvolverem diabetes depois da gestação. A doença também pode interferir no parto, causando maior risco de ruptura prematura das membranas amnióticas, quando ocorre vazamento de líquido amniótico antes do trabalho de parto, e parto prematuro, maior risco de parto cesárea, principalmente em casos em que o bebê está acima do peso esperado ou numa posição anômala e maior risco de complicações do parto vaginal. Para evitar as possíveis complicações, o mais importante é seguir as orientações médicas e aderir ao tratamento para manter o diabetes controlado. E como é que esse tratamento é feito? Olha, o tratamento começa sempre com adequações do estilo de vida. Alimentação balanceada, que inclui naturalmente evitar açúcar, carboidratos simples e produtos industrializados em excesso. A prática de atividade física e a supressão do tabagismo. Aliás, fumar já é um absurdo, fumar na gestação é inadmissível, né, minha gente?
Além disso, é preciso fazer o monitoramento diário da glicemia. Dependendo dos seus valores glicêmicos ou da condição de vitalidade do bebê, que será acompanhado pelo exame clínico, pela ultrassonografia, a gente pode indicar tratamento medicamentoso com insulina, sendo que o tipo de insulina e a dose vão depender de cada caso. Existe ainda a possibilidade de tratamento com medicações por via oral, mas esse ainda é entendido como um tratamento de segunda linha, um tratamento coadjuvante. Na maioria dos casos, 75% das vezes, a glicemia volta ao normal depois do parto. Mas isso também vai depender do estilo de vida e dos valores glicêmicos. Sempre é preciso, Anchieta, seguir em acompanhamento no puerpério, ou seja, após o parto, para entender se a doença estava realmente só relacionada à gestação ou se tornou um diabetes mellitus, o tipo mais comum, o tipo de diabetes que a gente vê aí no dia a dia. Pois é, eu estava muito curioso para saber, né, dessa história de se podia permanecer diabético ou não, seria só aquela coisa do período, né, da gravidez, da gestação, mas o senhor já respondeu essa pergunta. Agora, a mulher, o que é que... O senhor também falou disso no início, mas eu acho que é muito interessante. Essa causa dessa diabetes gestacional pode ser também hereditária ou é alguma coisa da qualidade de vida, da qualidade de vida que a mulher leva, da alimentação, ou da própria gestação, ou são várias causas mesmo? É uma doença multifatorial, tá? O que acontece aí é que, primeiro, existe uma tendência familiar, se a mulher é filha de uma mãe diabética, filha de um pai diabético, ela tem um risco maior. Se ela é obesa, se ela tem uma alimentação que não é regrada, se ela não faz atividade física, se ela já era hipertensa. Então é o que a gente chama de múltiplos fatores aí influindo, podendo levar essa paciente a desenvolver esse quadro de diabetes gestacional. É uma doença multifatorial e às vezes a paciente não tem fator de risco nenhum, ela é bem magrinha, ela é saudável, ela faz atividade física e ainda assim desenvolve o quadro. Então não dá muito para a gente prever, por isso que a gente testa em todo mundo. Todas as gestantes precisam dosar glicose, todas as gestantes precisam fazer o teste de tolerância oral à glicose, o teste da garapa, para a gente rastrear a doença. Porque, como nós vimos aqui durante a coluna, podem advir muitas complicações e complicações muito sérias. Por isso que o obstetra fica de olho e por isso que a gente cobra tanto das nossas gestantes. Eu aproveito para mandar um abraço para Carolina do Oriente, lá no bairro de Zé Pinheiro. Por isso que a gente cobra tanto, por isso que a gente fica tão em cima de vocês para que não saiam da linha com relação à alimentação. Porque tem alimento que as pessoas acham que é saudável e que não aumenta a glicemia, que é terrível. Vou dar um exemplo aqui, tapioca. Todo mundo acha que tapioca é uma beleza, mas tapioca aumenta a glicemia, que é um amor, viu? E também quem é diabético não pode estar comendo tapioca. Não pode não, abusar. É a história do abuso, né? Mas tapioca tem o que a gente chama de índice glicêmico muito alto, aumenta muito a glicose. Doutor, temos uma pergunta aqui pelo WhatsApp. A Rosa Lima diz o seguinte, ela pergunta se para uma pessoa em condições normais a glicemia em 71 é aceitável, é normal, porque a dela dá sempre por volta disso. Normalíssimo, tá excelente o resultado da sua glicemia. Mantenha-se assim que está tudo sob controle. Mandar um abraço para minha irmã Jéssica Henriques, para Jeane Ventura, para Asta Selle, para Jaqueline Barbosa, para Alderiza Veras, para Anne Suênia, que é nossa paciente também, para Carla Larissa, para Emanuela Henrique, para Janilson, para Dona Fátima Andrade. Anne Suênia é a esposa de Vitor. Exatamente. Um beijo carinhoso, Anne. Para a querida... Para Vitor também. Suane Dantas, para Jéssica Lara, para Erilane, para toda a turma que está aqui, Luiz Brindes Brito, que está sempre com a gente também, a turma toda que está aqui na live do Instagram. Doutor Antônio, a Socorro Severo, ela sugeriu aqui um tema, eu acho que nós até já tratamos sobre isso, se não foi tema de uma coluna em específico, o senhor já tratou do assunto, apneia do sono. Já tratamos aqui, mas a gente pode trazer novamente porque é um tema assim, de muita importância e que ganha uma importância cada vez maior, né? Assim, com essa verdadeira epidemia que a gente tem de obesidade, né? As pessoas estão cada vez mais pesadas e a obesidade é um grande fator de risco para a apneia do sono. A gente pode trazer novamente, sem dúvida nenhuma, atualizar os nossos ouvintes aí sobre a apneia do sono.
Beto Soledade, isso é verdade, que uma biriti